som. Aleluia, quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos começar mais um culto aqui adorando a Deus, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Aleluia. Olá, Jair. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Quantos aqui quer viver uma virada na sua vida? Amém? Você quer viver uma diferença na sua vida? Não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero falar que Deus tem algo novo para você. Hoje é o nosso último dia dessa campanha virada, e eu creio que muitos aqui poderão contar testemunho do que Deus fez na vida. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido e tinha desistido de sonhar, meu Deus já decretou, este é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Essa canção ela fala nesse outro pedaço que onde eu achava que tudo estava perdido, até mesmo tinha desistido de sonhar. Eu sei que 100% do que está aqui hoje passou por algum momento assim. Quantos sonhos seus talvez você desistiu?
Quantos projetos que você fez na sua vida, talvez você colocou na gaveta achando que não poderia conquistar. Quantas lutas você passou na sua vida. Talvez momentos que você achava que não tinha mais solução. Mas eu quero te falar hoje que Deus tem essa solução para a sua vida. Aquele momento de vergonha, Deus tem para você a dupla honra. Aquele sonho, aquele projeto que você tinha para a sua vida, eu quero convidar você a tirar da gaveta. Porque Deus pode trazer isso para você. Mas eu quero te convidar você a fazer algo. A adorar a Deus. A agradecer a Deus. A festejar com Deus. Porque mesmo que você não esteja vendo talvez essa solução, mesmo que você achar que esse sonho seu é impossível, isso não é para você. É Deus que vai fazer. Mas algo que você tem que fazer, que é o essencial: adorar a Ele, independente do que você está vendo. Se você não está vendo solução, adore a Deus. Se você está vendo uma solução, adore a Deus. Porque algo que move o coração de Deus, que eu creio que agrada o coração de Deus, é quando nós cremos nele, mesmo não vendo a solução para os nossos problemas. Algo que move o coração de Deus é a fé. Quando você está crendo no Senhor. Então eu quero te convidar a você adorar a Deus. Porque não há outro motivo de você vir aqui, se não fosse para esse, para adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. E talvez hoje vai ser o dia que você vai festejar, o dia da virada da sua vida, que Deus pode fazer isso. Aleluia. O que eu achava estar perdido e tinha desistido de sonhar, meu Deus já decretou, este é o meu dia e minha virada festejar. Vão-se Deus, eu vou viver uma virada em minha vida. Eu creio que eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida. Eu creio que eu vou viver uma virada. Só a igreja declara isso. Eu vou viver. Nós cremos, Deus, eu vou viver. Se você crê nisso, declare mais forte ao Senhor. Eu vou viver. Aleluia. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida. Eu creio que eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida. Eu creio que eu vou viver uma virada. Aleluia. Amém. Se você está vivendo uma virada na sua vida e está feliz por isso, eu queria que você cumprimentasse pelo menos umas 10 pessoas perto de você, dizendo: viva você também uma virada. Diga para essa pessoa: viva você também uma virada nesse lugar. E você que nos assiste pela internet, viva também você uma virada. Que Deus abençoe sua vida e ministre sobre seu coração também. Depois que você deu uma virada ao redor e cumprimentou essa pessoa, aí você pode se assentar novamente, por favor. Sejam bem-vindos à nossa Terça da Esperança, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, que estão aqui conosco hoje, fazendo a sua campanha, seu pacto de oração, seu propósito de buscar ao Senhor durante 7 semanas. Que bom que você está nessa busca, que bom que você está nesse desejo, nesse anseio, e sabendo que aqui nesse lugar você pode encontrar o nome mais poderoso do universo. Você pode encontrar o nome que é sobre todas as circunstâncias, sobre todos os problemas, e o nome é Jesus. Nesse lugar você não encontra pastor, você não encontra igreja, você não encontra uma construção, uma estrutura que tenha poder.
você encontra o nome de Jesus. Esse nome tem poder e nele reside todo o poder para transformar a sua vida e o seu coração. Por isso, se você hoje quiser começar uma campanha de oração, você vai começar uma campanha de oração não com o pastor, você vai começar uma campanha de oração não com a igreja presbiteriana, você vai começar uma campanha de oração com o próprio Jesus Cristo. Você vai vir à frente no final da celebração, junto com outro grupo que já está em campanha, vai pegar o seu cartão, vai levar para a sua casa e vai contar terça-feira que vem como a segunda semana, porque essa já é a primeira e você já está buscando o Senhor aqui conosco, tá bom? Deixa eu me passar alguns avisos para vocês, pode colocar para mim por favor, Tassiane? E nós vamos apresentar para vocês alguns avisos relacionados à nossa comunidade, para que você possa ficar por dentro. O Ministério de Estacionamento avisa que nós temos um estacionamento novo, disponível para você aqui à frente da nossa comunidade. Você vai passar aqui à frente, tem um anexo aqui que é o nosso terreno, mas temos aqui um terreno que foi cedido 2 lotes para frente. Tem a casa da esquina, o próximo terreno é o terreno cedido, você pode estacionar seu carro, não precisa parar lá longe, lá para trás, pode colocar aqui pertinho, a 40 metros, 30 metros da nossa comunidade, ficar mais confortável para você deixar o seu carro. Nossa equipe de estacionamento está lá para te ajudar a estacionar e a retirar o seu carro na saída, tá bom? Outro aviso, nossa igreja mudou de agência, porque a agência de Bradesco em Sertanópolis, ela teve uma junção. Aquela agência que tinha aqui, agora não existe mais, só tem uma. E a nossa igreja então tem agora uma nova agência. E se você faz a sua contribuição por depósito bancário, ou se você não fazia e gostaria de fazer, tá aí. Essa é a agência, essa é a conta que você pode fazer. E se você precisar de mais dados, é só fazer um contato com a nossa secretaria, dizer à secretaria o que você precisa, CNPJ, e nós vamos colocar para você, tá bom? Opa, eu acho que esse aviso é da semana passada. Manhã de oração, quartas-feiras, amanhã cedo, às 6h30 da manhã, nós vamos ter um tempo de oração juntos aqui nesse lugar. Então, se você quer buscar a Deus, não tem nenhum compromisso, às 6h30 da manhã, a não ser com a sua cama, eu queria desafiar você a pular um pouquinho mais cedo, vir aqui das 6h30 às 7h, é meia horinha apenas, a gente toma um café junto e depois você volta. Se quiser voltar para dormir, volta, se quiser ir para trabalhar, trabalhe, mas venha conosco participar desse encontro nessa quarta-feira. 15/10, nós vamos ter um evento especial para as nossas crianças. Então, atenção crianças que estão aqui, hoje é o último dia para o seu pai e para a sua mãe dar o seu nome, porque senão nós não poderemos receber a quantidade de pessoas que nós estamos imaginando naquele lugar. Então, crianças, os pais têm que dar o nome, é gratuito, tá bom? Vocês estão com a mão levantada, tudo certo? Vocês vão? Tá tudo certo? Vão participar? Então, beleza, tá tranquilo. Já deram o nome lá? Já deram o nome? Sim? Então tá bom. Papai e mamãe, não esqueça de dar o nome hoje, para o seu filho poder participar. Crianças com menos de 3 anos podem ir, mas o pai tem que acompanhar. Crianças maiores de 3 anos, o pai pode deixar às 9 horas da manhã e buscar às 11h30, tá bom? Esse é o horário limite para você buscar o seu filho lá conosco. Nós queremos ter um dia de brincadeiras, de festa, de atividade. Agora, atenção, onde você lê Afung, você vai ler agora Teixeirão. Sim, vai ser no Teixeirão nosso evento, por causa da previsão de chuva, para ser mais confortável, para a gente não ficar naquela tensão, chove, não chove, coloca brinquedo, tira brinquedo. A gente resolveu colocar no ginásio de esportes e está tudo resolvido. Então papai e mãe mudou o local, não é Afung, é Teixeirão, 9 horas da manhã, domingo agora, dia 15, a gente espera vocês levando seus filhos e não esqueça de dar o seu nome na secretaria na saída, hoje é o último dia, tá bom? 22 de outubro, quem é membro da igreja tem que participar, é uma convocação. No dia 22 de outubro, você tem que estar conosco na eleição de oficiais, presbíteros e diaconisas, ou diáconos. Você que gostaria de participar dessa eleição, como candidato a presbítero, candidato a diácono ou diaconisa, você tem que ter 5 anos como membro da igreja local. Dá o seu nome na secretaria, a gente vai fazer um contato e vai explicar para você o que é o presbiterato, o que é o diaconato. Então vai lá e dá o seu nome para você concorrer às eleições da nossa comunidade. A igreja presbiteriana ela é um sistema representativo, ou seja, os presbíteros compõem a diretoria da igreja, onde as decisões são tomadas e depois são trazidas à igreja para seu aval e também o seu ato de concórdia, né? Então eu queria que você que quer participar, dá o seu nome, e você que é membro, anotasse na agenda que você tem que participar dessa eleição domingo às 9 horas da manhã, dia 22. E aqui acabou, né? Acabaram os nossos avisos. Quero convidar você que hoje veio preparado para dar a sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, o valor que você quer colocar no altar do Senhor. Aqui à frente estão as urnas, basta você vir aqui, depositar, colocar diante do altar de Deus. A gente só pede que você faça de um jeito, porque isso é bom para nós e é bom para você.
a sua contribuição tem que ser com alegria, com disposição. Aquele prazer de poder servir ao reino de Deus com as finanças. Então, se você vai dar com alegria, seja bem-vindo. Se o seu coração está apertado, você diz, não sei se isso é o certo, não quero contribuir, então não faça isso. Tá bom? Espere que o seu coração tenha essa alegria e esse prazer de poder dizer, eu quero investir no reino e na obra do Senhor. Então eu quero convidar você agora a se colocar em pé, a pegar esse envelope na frente da sua cadeira, ou se você quiser colocar sem envelope, enquanto cantamos essa primeira canção, você vai vir à frente, vai devolver seu dízimo, a sua oferta. Vamos colocar em pé, vamos a cantar ao Senhor com alegria e venha devolver seu dízimo, sua contribuição, enquanto cantamos essa canção. Meu Deus, a este mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Estou aqui a ti, estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. Pra este mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti, estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. Jeová, 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 Jiré, Rafa, Jeová, Adonai, Jeová, Jeová. Pra este mundo eu não volto mais. O que passou ficou para trás. Meu Deus, meu coração agora quer paz. Tu és a paz, a verdadeira paz. E o mundo inteiro ouvirá que agora eu sou do Senhor. Estou aqui pra ti, tu estás aqui em mim. Meu coração é teu e o meu amado é meu. Eu sou de Jesus, 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 eu sou de Jesus. Aleluia. Eu sou de Jesus e as crianças também. As crianças podem vir aqui à frente, por favor. Também são de Jesus, não é verdade? Vamos lá, criança de 3 a 8 anos. Você que está nos visitando pela primeira vez e o seu filho não fica à vontade de ir, pode ir com ele, com a nossa equipe. Pode acompanhá-lo, acompanhá-la, sem problema algum, tá bom? Certo, crianças? Vocês também são de Jesus? Sim? E vocês são de Jesus? Sim ou não? Então tá bom. Então podem ir lá, vão aprender mais de Jesus, tá bom? Quero convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. Você que está na 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha. Isso. Tchau, amigão. Deus abençoe. 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha. Vem aqui à frente, nós queremos orar com você. 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha. Enquanto cantamos essa canção, você no seu lugar, aproveite, busque ao Senhor através dessa linda canção. Adore a Deus enquanto nós clamamos a Deus pela sua vida.
Não quero interromper o seu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Mar é o oceano, minha vida é um oceano, um mar do furacão. O mundo é um oceano, buscando a direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade e acalenta o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração.
oração. O vento está soprando, mas é te adorando. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Acalma o meu coração. Você pode se assentar, por favor? Que Deus possa acalmar o seu coração. Você que entrou gritando na alma hoje, que Deus acalme o seu coração. Obrigado, nossa equipe de adoração, por esse tempo de ministração. Eu quero passar um aviso para vocês, que ainda nós ficamos devendo. Você que quer se tornar membro da nossa igreja, nós vamos abrir uma nova turma de batizado, tá? E aí está o aviso. Você que quer se tornar membro dessa igreja local, você precisa passar por uma classe de preparação para novos membros, onde nós apresentamos a visão da nossa igreja, onde nós apresentamos os projetos da nossa igreja, as doutrinas da nossa igreja. Então você que é de uma outra religião, você que é de outra igreja evangélica, tem frequentado, tem se identificado com essa comunidade local, nós gostaríamos que você se tornasse membro. O que é se tornar membro? É você assumir um público compromisso com a comunidade local, tendo voz, tendo direito a voto, tendo também nome na nossa comunidade e participando e integrando todas as atividades que essa igreja possui, inclusive tendo direito a participar de um momento tão especial que é a Ceia do Senhor, que nós fazemos todo primeiro domingo do mês. Então você que tem um interesse e pegou no seu coração, olha, eu queria me tornar membro da IPI de Sertanópolis, você vai deixar o seu nome na secretaria, ou hoje, ou durante a semana, que nós na primeira semana de novembro iremos começar a nossa classe intensiva, e você quer se tornar membro, esse aviso é para você, você que já está protelando há um tempo, eu fui, né? Agora é a hora, para esse ano, em dezembro, você ser recebido como membro da nossa igreja, vai ser uma festa maravilhosa. Então deixe seu nome, passa na secretaria ou liga aqui e coloca só o seu nome e seu telefone e a gente vai fazer um contato para passar as maiores informações, tá bom? Bom, hoje é o último dia da virada, né? Essa série de mensagens que nos acompanhou durante 13 capítulos. Hoje é o 13º que nós falamos sobre esse assunto. Então, semana que vem nós começamos uma nova série de mensagens, e a nova série de mensagens que você vai ouvir aqui não vai ser tão extensa como essa, ela é mais curta. É um tabu às vezes, um tabu nas igrejas evangélicas, um tabu até nas igrejas católicas, de ser falado, de ser ministrado. Às vezes as pessoas não compreendem muito esse termo, o que significa, mas se trata de uma experiência de vida que deve ser mencionada, que deve ser tratada e que traz muitas lições para nós, enquanto pessoas, e podemos aprender com ela. E essa pessoa que eu gostaria de ensinar a partir da semana que vem é Maria. Eu queria que você viesse e trouxesse alguém que gostaria de saber mais sobre essa personagem que influenciou a história da humanidade, sendo o recipiente de Deus para trazer o Salvador ao mundo. Então nós vamos ouvir aqui nessas próximas terças-feiras as características que fez com que Deus olhasse para essa mulher e transformasse uma vida comum numa vida tão extraordinária, sendo ela a própria mãe de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a partir de terça que vem, você que é católico, quer convidar alguém que é da igreja católica, quer saber mais sobre Maria, nós vamos falar aqui, terça-feira que vem, aprendendo com Maria os elementos que fizeram de uma vida comum uma vida extraordinária. Como a gente pode aprender algumas práticas, algumas atividades que Maria tomou, e a Bíblia registra, para que a gente possa chegar perto de entender qual é o significado de uma vida extraordinária, e eu quero aprender junto com você nessas próximas terças-feiras, tá bom? A partir de terça que vem, convido o maior número de pessoas possível. Eu sei que é um assunto interessante, eu sei que você vai gostar de aprender, e tem muitas lições riquíssimas para nós a partir de Maria, e a gente vai aprender na semana que vem. Mas por falar na virada, nós falamos 13 temas, olha lá: o poder de um sonho, nós falamos o poder das palavras, nós falamos sobre as falsas crenças que limitam o meu agir, nós falamos sobre autorresponsabilidade, falamos sobre o tempo e como administrar a vida dentro do tempo de 24 horas, nós falamos sobre foco, sobre direção, sobre perspectiva, falamos sobre atitude, ação que tem que ser agora e não para depois, falamos sobre, o tempo já foi, né? Legado, falamos sobre gratidão, falamos sobre zona de conforto, falamos sobre perseverança, e o último tema, falamos sobre procrastinação. Amanhã eu faço, deixa para depois. E hoje nós vamos encerrar. Durante todos esses 13 temas que nos acompanharam nas terças-feiras, hoje eu guardei a cereja do bolo.
Eu deixei por último porque não dá para a gente encerrar a série de mensagens como essa e deixá-lo de fora. Esse tema, esse elemento fundamental para a virada. Sem esse, não tem virada. Sem esse, não tem perspectiva. Sem esse, não tem mudanças. Sem esse elemento, não dá para a gente pensar em fazer nem campanhas. Esse elemento é o fundamental para que qualquer pessoa viva uma extrema e maravilhosa virada em sua vida. Então, tudo que nós vivemos aqui, eu vou repetir para você numa única frase. A virada fala do seu papel e do seu controle sobre as situações que lhe afetam. A virada que nós falamos durante 3 meses e pouco, fala simplesmente sobre o seu papel e sua responsabilidade diante das circunstâncias que te afligem e que te tocam. Como que é isso? Durante todos esses meses nós tensionamos aqui, nosso desejo era que você se conscientizasse se você vai ser coadjuvante da vida ou se você vai ser protagonista. Você tem que decidir o que você vai ser da sua vida. Ou você vai ficar delegando a todo mundo a culpa dos seus fracassos, ou você vai assumir as responsabilidades e vai tomar suas atitudes decisivas para viver uma virada. Durante todos esses encontros, os 12 encontros, nós falamos sobre a sua responsabilidade. Aquilo que está no teu alcance, aquilo que é a sua atitude para você fazer. Se você vai ser coadjuvante, delegando a todos a autoridade sobre a sua vida, de você ser um fracassado, derrotado, humilhado, judiado, ferido, ou se você vai tomar atitude e dizer, não, eu vou me curar, Deus vai me transformar, eu terei uma vida diferente, eu terei uma vida em perspectiva, uma vida abundante. Então, tudo isso foi o que nós falamos. O que você aprendeu até hoje? Se você vai ser coadjuvante ou se você vai ser protagonista. O que é o coadjuvante? Já viu coadjuvante? Quando você assiste algum filme, tem os coadjuvantes. Quando você assiste algum seriado e tem os coadjuvantes, eles são aqueles que o ator principal está aqui na frente e ele está fazendo a comunicação e os coadjuvantes estão passando atrás. Eles passam na rua, eles voltam da rua, eles estão no mercado fazendo compra, eles estão na farmácia pegando alguma coisa. Eles não têm voz, eles não têm vez, eles não têm nenhuma aparição, eles não têm nenhum desenvolvimento no cenário. Eles são coadjuvantes, e talvez seja assim que seja retratada a sua vida. Parece que todo mundo chega na frente, parece que todo mundo aparece mais que você. Parece que as bênçãos só alcançam aquela pessoa da sua família e você sempre fica para depois. É a sensação de que eu fiquei para trás e de que outros estão assumindo o controle da minha vida. Pois bem, pode ser. Quando você diz que o seu patrão é o culpado do seu fracasso profissional, você decidiu se colocar como coadjuvante e ele como protagonista. Você está lançando o seu patrão como protagonista da sua história. Quando você diz que a culpa do seu casamento acabar é do seu marido ou da sua esposa, você está lançando essa pessoa como coadjuvante e você, como protagonista. E você ficando novamente como coadjuvante. Quando você diz que a culpa dos seus traumas é daquelas pessoas que te feriram no passado, você está tomando a iniciativa de ficar nos bastidores e lançando essas pessoas novamente para o ato principal da cena. E não foi assim que Deus projetou você para ser. Você não pode mais ficar delegando para os outros e culpando os outros de coisas que você tem que fazer, que você tem que tomar atitude, que você tem que se posicionar. Por isso nós falamos naquele primeiro dia dessa série, a gente falou que aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. E não adianta ficar orando se a atitude é sua. Está na hora de a gente aprender a ser protagonista, ao invés de ficar lançando pessoas como os responsáveis por aquilo que nós estamos sofrendo, perdendo e não conquistando na nossa vida. Agora, se você vai ser coadjuvante ou protagonista, é uma decisão sua. A questão que eu quero falar é que nós temos hoje a última lição. A última lição é que nem tudo está sob o seu controle. Muita coisa está sob o seu controle. Muita coisa é culpa sua. Não, irmão, não é da Dilma, não é do Temer, não é do Beto Richa, não, muita coisa é culpa sua. É você quem mal se preparou. É você que é o responsável por estar onde está. Só que nem tudo está no seu controle. Nem tudo é você que coordena, nem tudo é você que dirige, porque a própria palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 15, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Tem coisa que não está no seu controle, tem coisa que não é da sua alçada resolver, tem coisa que não é da sua responsabilidade resolver. Alguns dias atrás uma pessoa me procurou e disse, pastor, aconteceu isso e isso na minha casa, o que o senhor acha que eu devo dizer para minha esposa e para o meu filho?
Eram situações que não envolvia um pensamento pastoral, e não envolvia o conselho pastoral, não era da minha alçada, não estava sob o meu controle, dar qualquer tipo de orientação, isso é uma coisa familiar, quando se decide, como família, eu não posso interromper, e nem posso interferir, não é da minha alçada. Assim existem coisas na nossa vida que não são da nossa alçada, tem coisas que não adianta você querer pegar que não é sua, tem coisas que não adianta você querer resolver que não pertence a você. E tem coisas que não adianta você querer controlar que você não consegue, está fora de controle. Então, essa última lição de hoje vai nos colocar nessa crise, porque na verdade, a gente adora ter o controle. Todas as lições que nós ouvimos aqui me colocou como aquele que tem o controle. Controle da minha profissão, controle do meu sucesso, o controle da minha alegria, o controle da minha gratidão, o controle da minha percepção, o controle do meu foco. Tudo isso nos colocou no centro. Hoje eu quero te tirar do centro e quero colocar outra pessoa no centro. Para dizer que você não tem controle de nada na sua vida quando você não se submete a esse controle supremo e soberano. Agora, o que acontece? O que acontece quando as coisas não estão no nosso controle? O que acontece quando as coisas não estão no nosso controle? O que eu faço, pastor? Porque eu sei que se eu me capacitar e estudar, eu vou ser promovido no meu trabalho. Se eu parar de ficar resmungando e reclamando, eu vou ser mais feliz na vida. Se eu usar minhas palavras para abençoar ao invés de maldizer, eu terei mais alegrias na minha caminhada. Se eu tiver mais atitudes e menos preguiça, eu vou ser mais bem sucedido. Agora, e quando não faz parte do meu controle? E quando restaurar o casamento não pertence a mim? E quanto a cura não pertence a mim? E quando a minha empresa já não pertence mais a mim, é uma coisa sobrenatural, só um milagre? O que eu posso fazer, pastor? Essa é a resposta que eu quero trazer para você essa noite. O que fazer quando está fora do seu controle? Aliás, deixa eu fazer essa pergunta. Não precisa levantar sua mão. Só pensa e diz com a sua cabeça. Quantos aqui essa noite entraram nesse lugar, sentindo que as coisas estão fora do seu controle? Notícias que chegaram, situações que apareceram, previsões que se cumpriram e que hoje você sente que está fora de controle. Quantos aqui estão se sentindo assim? Essa palavra é para você. Então se segura na cadeira, se prepara, antena seus ouvidos, foca, porque agora Deus vai responder o que você faz quando você não pode fazer nada. O que fazer quando eu não tenho nada a fazer? Vou falar de novo. O que fazer, pastor, quando eu não tenho nada a fazer? Essa é a resposta a partir de uma mulher chamada a viúva de Naim. A viúva de Naim, ela é tão especial que nem nome ela tem. Na Bíblia ela é chamada de viúva. Porque você sabe que quando na palavra de Deus aparece nome de pessoas, significam que eram pessoas importantes naquele período. Quando, por exemplo, aparece Anás, Caifás, centurião Cornélio, são pessoas importantes. Quando fala de uma viúva, quando fala de uma mulher com fluxo de sangue, significa que eram pessoas rejeitadas da sociedade. Pessoas que não tinham aparência, não tinham posição, pessoas sem nome, anônimas. Então, a viúva de Naim, que não tem nome, ela tem grandes lições para uma virada milagrosa. Então, hoje, a nossa palavra é como viver uma virada milagrosa. Porque tem coisa que cabe a mim e que eu não preciso de milagre. Tem coisa que eu posso fazer. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem claro para você. Você é um resmungão, um reclamão, um blasfemo na sua casa. Não adianta ficar pedindo para Deus, abençoa o ambiente da minha casa, melhora a minha família, melhora a minha casa. Aí você chega em casa e chama a esposa de mocreia. Entendeu? Não adianta clamar a Deus, meu irmão. Entendeu? Não adianta ficar lá, sabe, falando que, abençoa a minha casa, Senhor, que o ambiente seja bonito, e chama seus filhos de peste. Não vai adiante. Tem coisa que não precisa pedir milagre, tem coisa que você tem que fazer e ponto. Mas tem coisa que você precisa de milagre. E é sobre essas coisas que eu quero olhar com você hoje na palavra de Deus, a viúva de Naim. Vamos olhar? Lucas capítulo 7, se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar, anotar, escrever. Mas se você quiser acompanhar no telão, está aqui. Lucas 7, 11 a 15. Logo depois, foi Jesus a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Versículo de número 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou o caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Aquele que estava morto então se levantou, sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Vamos olhar para esse texto aqui? Bom, primeira coisa que esse texto vai mostrar para a gente, logo no início, vai nos situar no local, vai nos colocar numa região. E qual é a região? Naim. Naim.
Naim é uma cidade insignificante, perto de um povo desprezado chamado de Galileus. Agora você imagina, né, você morar numa região desprezada. Vamos pensar que a região de Sertanópolis seja desprezada. É uma cidade desprezada. Todo mundo olha e fala, o sertanapolense não presta, sertanapolense é preguiçoso, é uma região sabe, que não serve as pessoas de lá. Aí, dentro da região que você mora, tem um lugar que é pior ainda. Aí, por exemplo, tem um bairro, né, Beabá, esse bairro é o pior dos piores dentro de Sertanópolis. Então, atenção, você mora numa cidade desprezada e num bairro que é pior que a cidade. Meu Deus, e agora? Esse é o princípio de Naim. Naim é uma cidade insignificante, num território sem expressão nenhuma. Os galileus tinham sotaque. Os galileus falavam de uma forma pesada. Os galileus eram chucros. Pedro era galileu. O bicho era um troglodita mesmo. O pessoal lá de Galileia, o pessoal às vezes era até conhecido como um pessoal pouco trabalhador, pouco religioso. E dentro da Galileia tinha uma cidade chamada Naim. Uma Naim insignificante, cheia de pobres, de pessoas que estavam à margem da sociedade. E diz a Bíblia que foi Jesus a uma cidade chamada Naim. Eu amo isso. Porque Jesus vai a lugares que as pessoas não gostam de ir. Jesus vai a situações que as pessoas costumam desprezar. Jesus encara situações que as pessoas estão acostumadas a passar de longe. Naim é um lugar insignificante. Naim é o lugar do desespero. Naim é o lugar da luta. Naim é o lugar da dificuldade. Naim é o lugar onde a gente planta e não colhe. A gente planta sonhos e colhe sofrimento. A gente planta alegria e colhe tristeza. A gente planta esperança e colhe desesperança. Naim rouba os nossos sonhos. Naim mata os nossos filhos. Naim arranca nossas perspectivas. Naim pisa sobre as nossas esperanças. Naim é esse lugar. Como eu sei que Naim é esse lugar? Meus irmãos, a Bíblia diz que Naim é o lugar da desesperança. Naim é o lugar da perda. Naim é o lugar do lamento. Naim é o lugar do choro. Naim é esse lugar tão terrível que estava acontecendo ali um enterro. Quando aparece a palavra Naim, o evento que vem em seguida é enterro. Um enterro. Está saindo de Naim uma procissão fúnebre. As pessoas estão ali cortejando um defunto. Lá estão elas. As carpideiras vão jogando a terra para cima, né, e vão gritando. Ah! Elas eram pagas para fazer o ambiente ficar mais melancólico, mais triste. Lá estão as carpideiras chorando. A mãe está triste. Os familiares talvez estivessem perto. Mas a verdade é que está tendo um enterro, não está tendo festa ali. Naim é um lugar de desesperança, de perda, de morte, de sofrimento. Eu queria perguntar para você se hoje você não mora numa Naim espiritual. Se você não está vivendo uma Naim existencial. Parece que tudo que você colhe, tudo que você planta, você não colhe. Parece que tudo aquilo que você inicia não termina. Parece que tudo aquilo que você tem perspectiva acaba dando em nada. Você não sente que é uma Naim? Você coloca a cabeça no seu travesseiro e parece que não flui. Parece que é um desespero, uma angústia, um nó na garganta. Parece que tudo que você está fazendo está errado. Ou dá errado. Você não sente que está numa Naim? Ou melhor, você não sente que está fazendo já um enterro? O enterro de um sonho? O enterro de uma pessoa querida? O enterro de uma perspectiva? O enterro de uma esperança? O enterro da fé? O enterro da integridade? O enterro da moral? O enterro da amizade? Que enterro você está fazendo aqui essa noite? Porque pode ser que você esteja morando na Naim e exatamente agora fazendo um enterro daquilo que para você era importante. Agora, olha o que acontece. A Naim é tão cruel. A Naim é tão cruel que ela não poupa ninguém. Olha o que acontece. Filho único de uma viúva, gente. Meu Deus, a mulher já tinha perdido o marido. E ela só tinha um filho na sua casa. Sabe o que isso representa? Nos tempos bíblicos a mulher não trabalhava. Nos tempos bíblicos a mulher não tinha remuneração. A mulher ela era marginalizada do mundo profissional. Quem tinha que sustentar a mulher era o seu marido. E quando na falta do marido, quem sustentava era o filho mais velho. Essa mulher agora está completamente desamparada. Ela não só perdeu o marido, ela perdeu o filho. E ela não só perdeu o filho, ela perdeu todas as esperanças, ela perdeu o sustento, ela perdeu o apoio, ela perdeu a provisão do lar. Por isso, se essa mulher chorou no funeral do seu marido, muito mais ela deve ter chorado no funeral do seu filho. Está saindo daquele lugar um funeral do filho único de uma viúva. Aquela pessoa que não podia perder mais nada, ainda estava perdendo. Aquela pessoa que não tinha para mais onde fracassar, estava fracassando. Talvez seja o retrato de você. Você não está se sentindo a viúva de Naim? Você não está se sentindo o viúvo de Naim agora? Você não está nessa experiência? Parece que você está perdendo tudo, né?
Parece que assim, você falou assim, foi tudo embora, pastor. Só sobrou isso para mim. Agora eu só tenho isso. Você está dizendo isso para o seu coração. E aí você vai lá e perdeu também. A única coisa que sobrou foi aquela empresa. E agora está indo embora. A única coisa que sobrou foi aquela amizade. E agora também já está de cara virada. A única coisa que sobrou, você diz, não, a única coisa que sobrou para mim foi minha saúde. E agora parece que você já está sem ela também. A sensação de que você já perdeu bastante e está perdendo o essencial, você não está com essa sensação também? A sensação de que você não tem mais fé. Hoje você disse, é a última vez que eu vou naquela igreja. Ou você disse, hoje é a primeira vez, se não resolver, já não volto mais também. Você é uma Naim. Se você está desse jeito, você é uma viúva de Naim. Um viúvo de Naim, que sente que já perdeu o suficiente, mas ainda está perdendo. Agora, o que eu acho interessante nesse texto é a perspectiva que ele mostra. Porque são coisas que não estão no nosso controle. Não está no controle dessa mulher a morte, tá? A morte está no nosso controle? Não, irmãos. É a única coisa que nós temos a certeza absoluta que vamos viver e temos controle nenhum sobre ela, é a morte. Você tem certeza que vai acontecer, você só não tem controle sobre ela. Não tem controle, pode acontecer agora, daqui a pouco, daqui a 80 anos, mas vai acontecer. Só que não tem controle. Essa mulher está vivendo um ambiente sem controle. E não era culpa dela, de um marido ter morrido. Não era culpa dela, do filho ter morrido. Será que você não sente assim também? Mas pastor, não é minha culpa. Não é minha culpa. Eu não tenho nada a ver com isso, pastor. Por que eu estou passando? Eu sou bonzinho, eu vou à igreja, eu faço campanha, eu tenho buscado a Deus, eu não faço mal para ninguém, eu tento ser fiel a todo mundo. E eu estou passando por isso, não é justo. Será que seria justo com essa mulher que já perdeu o marido, agora ficar desamparada do filho? Será que seria justo? A vida, às vezes, ela apresenta tantos desafios que a gente fica sem controle no meio dela. E é aí que aparece um elemento essencial. Qual é o elemento? Olha lá, duas perspectivas. Uma multidão está saindo de Naim com um cadáver. Eu quero ir junto com ele. Já ouviu isso aí? Né? Me enterra junto, pelo amor de Deus. Isso acontece. Então, esse é o cenário. Cenário de desespero, gente. De desespero total e absoluto. É um funeral que está saindo da cidade. Uma multidão, diz a Bíblia que uma grande multidão seguia o funeral. Só que olha o que a Bíblia diz também, que uma outra multidão seguia a Jesus. Uma multidão sai chorando, lamentando a perda. A outra multidão entra em Naim dizendo, glória a Deus, Deus é bom, nós estamos vivendo o melhor de Deus, tem milagre, Jesus é maravilhoso. E eu quero perguntar para você essa noite, que a gente tem perdas, isso é sem dúvida. Que a gente sofre, eu não tenho nenhum problema em afirmar isso para você. Que a gente perde muitas coisas na vida, é óbvio que a gente perde. Agora, qual lado que você quer estar? Você quer estar do lado da multidão que enterra cadáver? Ou você quer estar do lado da multidão que experimenta milagres? De qual lado você quer viver? Qual experiência que você quer ter? Porque você pode entrar na igreja com um coração de cadáver, ou você pode entrar na igreja com a expectativa de milagre. Depende da sua postura. Você pode entrar aqui essa noite, sentada nesse banco, dizendo, pastor, acabou tudo para mim. Pastor, eu caí no vício novamente. Pastor, ela me abandonou novamente. Pastor, eu estou em falência total. Pastor, meus amigos me deixaram. Você pode entrar nas perspectivas do enterro, da perda, do funeral, ou você pode entrar na perspectiva dizendo, está morto, mas eu confio em Deus. Eu perdi, mas eu creio num Deus de milagres. Eu estou sofrendo, mas eu creio que Deus vai me amparar. É uma luta gigante, mas Deus é o meu defensor. Qual é a sua postura? Qual lado que você quer estar? Em qual multidão você se encontra hoje? Aquela que chora, lamenta e não vê perspectiva? Ou aquela que anda ao lado de Jesus e experimenta milagres diariamente, cotidianamente? Qual é a sua posição hoje? De qual lado você está? Qual multidão você frequenta? A do lamento? Do choro? Do fúnebre? Do defunto? Do cadáver? Porque tem muita coisa na sua vida que está cadavérica, não tem? Muita coisa está moribunda, tem muita coisa que você está sufocada ao ponto de perder a vida. Mas qual lado você quer estar? Olhando um cadáver e dizendo, acabou para mim? Ou você quer estar do lado da multidão que vem, tem milagre por aí, vamos lá gente, qual é o próximo milagre? Eu sei quem é Jesus, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, por isso esse é o elemento dessa noite. Ninguém pode viver um milagre em sua vida quando
não experimenta o poder de Jesus. Não dá para você ir para o próximo capítulo se você não experimentar o milagre que vem da pessoa de Jesus. E o texto continua dizendo: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Vê-la. E gente, o texto diz que tinha pouquinha gente ou muita gente? Eu acho bonito isso também. Jesus olhou no meio da multidão e viu aquela mulher. Eu tenho certeza que Deus olha você nessa multidão e vê você. Você que estava dizendo agora há pouco no seu coração sentadinho e dizendo: mas será que Deus sabe o que eu estou vivendo? Será que Deus sabe o que eu estou passando? Jesus viu essa mulher no meio da multidão. Jesus te vê na terça da esperança. Jesus te vê no seu trabalho. Jesus te vê chorando lá na pia da sua casa. Jesus te vê no telefone sofrendo com aquela notícia. Jesus te vê rodando na cama à noite não conseguindo dormir. Jesus te vê. Jesus vê o seu sofrimento. Jesus vê a sua lágrima. Jesus vê a sua dor. Mas Jesus não só vê. Diz a Bíblia que Jesus se compadece. Ele ama tanto você que Ele resiste deixar você sofrendo. Ele não quer que isso continue na sua vida, minha irmã. Ele não quer que isso continue na sua vida, meu irmão. Você só precisa se entregar a Ele. Você só precisa reconhecer isso na pessoa de Jesus. Você só precisa experimentá-lo. Porque Ele quer fazer um milagre na sua vida, mas não o fará sem a sua permissão. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O teu coração só tem fechadura do lado de dentro. Jesus não arranca a porta. Jesus não arromba a janela. Jesus pede permissão para entrar na sua vida. E se não aconteceu nada na sua vida até hoje, se o milagre não tem sido vivido, será que a porta está aberta? Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo é ladrão. Como é que o ladrão entra na casa? Com licença, eu gostaria de levar seu televisor, eu gostaria de levar o seu forno micro-ondas, eu estou assim pedindo a sua permissão para poder roubar tudo que tem na sua casa. É assim que funciona? Não, né? Agora, o diabo entra roubando, ele entra matando e destruindo, mas Jesus pede permissão para entrar. E Jesus está pedindo permissão para entrar nessa situação da sua vida. Ele não vai arrombar a porta, meu irmão. Ele espera que você volte terça que vem, e na outra terça, e na outra, e depois você vai se firmando cada vez mais e dizendo: Jesus, eu quero que o Senhor entre e faça esse milagre. Agora o que mais que a Bíblia diz? Depois de se compadecer, de olhar você e sentir profundamente, a Bíblia diz que Ele se aproxima. Eu amo quando eu entendo que Deus vem ao meu encontro. Irmãos, Deus não é uma estátua, Deus não é uma imagem, Deus não é um ídolo, Deus não é um desenho, Deus não é um ícone, Deus não é um ídolo que a gente coloca na nossa casa. Deus é um ser em movimento, é um ser que se relaciona conosco. Diz a Bíblia no Salmo 115, que os ídolos dos homens têm mão, mas não apalpam, têm boca, mas não falam, pé, mas não andam, ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Mas Deus não, Deus vê, Deus enxerga, Deus tem passos largos para ir ao seu encontro, te encontrar em sua necessidade, te achar no seu desespero. Além de te ver, além de sentir, Deus vai em sua direção. Não é o pastor que vai em sua direção ao seu socorro, é Deus, Jesus Cristo. Ele vai em sua direção. Ele se recusa a ficar com os braços cruzados esperando que você resolva isso sozinho. Jesus vai em sua direção. Jesus se movimenta. Você já viu na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos? Saindo Jesus dos lados de Betsaida, indo Jesus para os lados de Genezaré, indo Jesus para Jerusalém. Jesus está em movimento. Jesus não está paralisado, Jesus não está acomodado, Jesus não está trancafiado na nossa religiosidade. Jesus pode fazer coisas extraordinárias a partir da sua permissão para Ele agir. Se aproximou e tocou no caixão. Não sei se você sabe o que significa tocar no caixão nos tempos da Bíblia. Havia uma lei que chamava de pureza ritual. Se alguém tocasse no caixão, ficava impuro por 7 dias. 7 dias não podia entrar em contato com ninguém. Já pensou? Tocou no morto, ia ter que ficar 7 dias isolado. Imagina só, né, os agentes de funerária dos nossos dias. Tocava um, ficava 7 dias isolado. Tocava outro, não ia ter contato com a sociedade. Ia ser a pureza ritual dos judeus até hoje. Se você tocar num cadáver, tocou, você está impuro 7 dias. E Jesus olha aquele funeral andando. E sabe o que Jesus faz? Ele vai lá e faz assim, toca o caixão. Porque Jesus não está nem aí. Jesus não está nem aí com a estrutura religiosa. Jesus não está nem aí com o que os homens falam que é certo. Jesus está preocupado com o que é certo. Jesus está preocupado com aquilo que realmente vale a pena.
Jesus não está trabalhando com religiosidade. Não, porque se eu não for na igreja, se eu não fizer aquela ritual, Deus não vai me ouvir. Ai, se eu quebrar minha campanha, ai, Deus vai me trazer uma maldição. Ai, se eu não for na missa, alguma coisa vai acontecer de errado na minha casa. Não, irmão. Jesus toca no caixão para mostrar, eu estou com você. Abandona a religiosidade, abandona o tradicionalismo, abandona essas doutrinas humanas de querer fazer as coisas acontecerem pelo seu esforço. Jesus toca o caixão para dizer, eu me importo com você. Jesus viu um leproso. O leproso era impuro também. Alguém que tocasse um leproso teria que ficar isolado da sociedade. Jesus olha para o leproso e poderia ter curado. Você aí, fica curado. Não, Jesus vai lá e toca no leproso. Jesus adora tocar em gente impura. Jesus adora tocar em gente que não se sente decente. Jesus adora tocar em pessoas que não se sentem aptas, capazes. Por isso eu quero dar uma palavra para você essa noite. Você que entrou aqui se sentindo indecente. Você que entrou aqui se sentindo suja. Você que se sentindo marginalizado. Você que se sente uma pessoa de segundo escalão. Eu quero dizer para você, você é alvo do amor de Deus. Ele quer te tocar. Ele quer te abraçar. Ele quer pular no teu pescoço e dizer, você é o meu filho amado. Volta para mim. Nesse lugar, nessa comunidade. Eu não quero que você entenda que aqui os dedos estão apontados para o seu pecado, porque todos nós somos assim, todos nós temos os nossos, e Deus pulou no meu pescoço há 16 anos atrás e disse que me amava naquela condição, e diz que me ama na minha condição atual. Quanto mais você, meu irmão, quanto mais você, minha querida irmã. Deus toca o caixão, Jesus Cristo toca o caixão para dizer, eu não me importo com a tradição, eu me importo com a vida. Deus está preocupado com a vida. Eu sei que tem gente que está olhando para você dizendo assim, eu não acredito que você está indo na igreja evangélica, agora você vai virar crente, eu não acredito que você vai deixar não sei o quê. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a vida. Deus não está preocupado se você frequenta a religião A, B, C ou D. Ele está preocupado se essa religião comunica para você vida, se ela faz sentido para o seu coração, se ela faz sentido para você, se ela realmente conecta a essência do Deus vivo que é Jesus Cristo. Se ela conecta, você está no lugar certo. Se ela te desconecta, é melhor você repensar. Jesus não quer que você fique preso à tradição. Ele ultrapassa a tradição para tocar situações que inclusive são tão grosseiras, são tão terríveis e são tão difíceis de a gente aturar. Jesus toca no caixão. E o principal, quando Jesus toca o caixão, meus irmãos, aí o enterro tem que parar. Quando Jesus toca o caixão, o enterro tem que parar. Eu quero convidar você essa noite, você que está carregando o seu cadáver no coração, você que está carregando seus sonhos despedaçados, você que está vivendo as suas frustrações emocionais, você que está vivendo um mar de depressão, de síndrome do pânico, você que está vivendo dores psicossomáticas, que não estão no seu corpo, que estão só na sua mente. Você que está vivendo ambientes de traição. Você que está vivendo ambientes de funeral. Você que está vivendo despedidas sem fim. Você que está vivendo perdas constantes. Eu quero convidar você a ver Jesus tocando o seu funeral, tocando o seu cadáver, tocando o seu caixão. E quando Ele toca, o enterro tem que parar. Tudo estava caminhando para você enterrar isso. Tudo essa noite, essa semana, esse mês e esse ano de 2017 estava caminhando para você enterrar. Eu estou aqui para dizer que não acabou. Hoje você encontrou Jesus. Ele toca o seu funeral e Ele traz vida naquilo que estava morto. Ele traz vida naquilo que estava se acabando. Ele traz vida naquilo que estava sendo sufocado. Jesus está aqui para tocar o seu funeral, para parar o cortejo fúnebre e para trazer um andar de caminhada feliz e abençoado e de vida para você. Não, mas acho que você não entendeu ainda. A gente se esforça para transmitir a mensagem para você, meu irmão. A gente faz o máximo possível. Mas você, né, porque acho que só eu que tenho alguma coisa que está morrendo, né? Porque essa palavra realmente fala no meu coração. Então tem alguma coisa que está morrendo assim, só para mim. Mas você que sente que tem algo que está morrendo, algo que está despedaçando, algo que está indo embora, e que você não tem controle, e que você tenta, mas não consegue. Eu quero dizer para você essa noite, que Jesus está aqui para parar o seu funeral. Ele está aqui para parar o cortejo fúnebre, parar esse enterro sem fim constante. Jesus está aqui para transformar a sua história. E sabe o que Ele faz quando isso acontece? Ele devolve. Ele devolve. Tem coisas na sua vida que você não vai perder. Tem coisas que Ele vai restaurar e vai devolver para você. Tem coisas que você pensa que perdeu, mas Ele está dizendo essa noite que Ele vai parar o cortejo, vai tocar o caixão, vai trazer a vida e vai devolver para você. Mas tem coisas que Ele vai abraçar você, te colocar no colo, te dar força o suficiente para você perder, porque são coisas que não prestam e não serão boas para você.
E Ele vai te dar força para você passar por isso. E você vai estar na multidão de Jesus. Não importa se eu estou perdendo. Não importa se está indo embora. Não importa se eu estou sendo derrotado. O que importa é que eu estou do lado da multidão de Jesus. E do lado da multidão de Jesus tem vibração, tem alegria, tem esperança. Quando será o próximo milagre do Mestre? Do lado do funeral só tem tristeza, só tem olhar triste, só tem olhar angustiado, só tem cadáver. De que lado você está? Eu convido você essa noite a olhar para Jesus. Ele sim é o dono do milagre. E quando as coisas não tiverem controle, aí sim é a sua vez. Quando souber o que fazer e estiver em seu alcance, faça. Você sabe o que fazer hoje? Então vai lá e faça. É a sua responsabilidade. O que é seu, Deus não vai mover uma palha para fazer. Mas quando você não souber o que fazer e não estiver ao seu alcance, confie. Ore, espere em Deus. Pare de ficar ansioso. Pare de tentar resolver no soco, na grosseria, na força humana. Quando você souber o que fazer, faça. Quando você não souber, confie. Essa é a palavra da viúva de Naim. Ela não tinha mais nada a fazer. E talvez essa noite você não tenha mais nada a fazer. A minha palavra para você é: confie. Jesus é a maior e a melhor virada que você pode experimentar na sua vida. Eu quero desafiar você a 3 coisas essa noite. 3 coisas essa noite para você, com Jesus. Essa é a virada que vai acontecer. Primeiro, confie. Você confia em quem você conhece. Hoje você está ouvindo falar de Jesus, talvez pela primeira vez. Confie em Jesus. Não no homem, não na igreja, não na religião e nem no pastor. Confie em Jesus, Ele tem poder para mudar a sua história. Segundo, entregue. Confiou, não fica segurando. Por exemplo, eu falo para minha esposa: eu confio em você, querida, mas eu não vou deixar você sair de casa, tá? Só por questões de segurança. Isso é confiança, irmãos? Algum casamento tem chance de dar certo? Querida, eu confio extremamente em ti, mas só por questões de segurança você não sai de casa a partir de hoje. Isso não é casamento, isso não é confiança. Eu confio em você, querida, por isso meu coração está entregue, minha vida, meu celular, o meu dinheiro, tudo está entregue, porque eu confio em você. Você é meu amor, e eu sei que eu posso confiar em você, porque eu te conheço e portanto eu confio em você. Isso é casamento. Com Jesus é a mesma coisa, não dá para confiar e ficar segurando. Eu confio em Jesus, mas eu seguro. Eu confio em Jesus, mas não entrego. A campanha de oração é para você entregar. Se você veio hoje aqui e não está fazendo uma campanha de oração, esse é o objetivo: entrega. Entrega, para de segurar, para de tentar fazer por você, para de tentar resolver por você, entrega. Entrega seu filho, seu marido, sua esposa, seu trabalho, sua vida, seu futuro. Entrega a Deus e aguarde nele. E por fim, experimente. Porque quem entrega, experimenta. Quando eu posso entregar meu coração à minha esposa, eu consigo experimentar o seu amor de volta, o seu retorno. A confiança é recíproca. Quando você entrega para Deus, a Bíblia Sagrada diz que Ele devolve. Ele devolve com graça e misericórdia. Ele devolve com poder e abundância. Confie, entregue, experimente. Jesus não é uma religião. Jesus não é um ídolo. Jesus não é um ícone. Jesus não é um espírito. Jesus não é uma alma penada. Jesus não é um ser iluminado. Jesus é Deus, Ele te ama e Ele está ao seu lado aqui essa noite. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos chamar a equipe de adoração que vem aqui à frente. Você que está na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha. Nós vamos orar com você aqui. E você que quer começar hoje, aqui à frente nós temos o cartãozinho. Você vai vir, ou melhor, você virá e receberá a oração juntamente com os demais irmãos. Não fica constrangido não, vem junto. Pega o seu cartão aqui ou lá na secretaria, vai para sua casa. Semana que vem você continua entregando e o enterro da sua vida vai parar. Em nome de Jesus vai parar. Equipe de intercessão aqui à frente, enquanto cantamos essa canção que diz: creio que tu és a cura, Deus vai realizar um milagre. Deus vai parar o seu enterro e Deus vai trazer à vida aquilo que está morto, em nome de Jesus. Me escuta quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti,
confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Levante suas mãos. Nada é Levante suas mãos. impossível. Deus, nós estamos declarando em ambiente de fé. Gera fé, gera fé. Traz fé em nosso coração para percebermos que nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Nós cremos, Senhor Jesus. Creio que és tudo para mim. Tudo que precisamos, Senhor. Tudo que precisamos está em ti. Tudo que precisamos está em ti, Jesus. A virada que precisamos no casamento, a virada que precisamos na vida, a virada que precisamos na saúde, a virada que precisamos nos sonhos. Oh Deus, Jesus, eu preciso de ti. Senhor Jesus, o Senhor conhece esse coração, esse homem, essa mulher que veio aqui, talvez cultuando um cadáver, talvez, ó Deus, cortejando um funeral. Mas, Pai, nós estamos na presença do Deus vivo, e a Tua palavra diz que o Senhor é Deus de vivos e não de mortos. Nós estamos clamando porque a Tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida, e vida e abundância.
O Senhor não veio para nos manter no claustro, ó Deus, da escravidão, no claustro da desesperança. O Senhor não veio nos manter na prisão da morte. Ó Deus, o Senhor veio nos trazer vida, e queremos essa vida essa noite. Toca, Deus, nesse defunto. Toca, Deus, nesse cadáver. Toca, Senhor, nesse enterro. Toca, Senhor, nesse caixão, ó Deus, chamado casamento, chamado sonho, chamado esperança. Ó Deus, toca nesse caixão chamado fé. Toca nesse caixão, ó Deus, chamado relacionamento. Precisamos de Ti, precisamos de Ti. Toca, Pai, dá um pare nesse enterro e traga vida. Traga vida, e que os teus filhos e filhas experimentem isso essa noite. O milagre da vida que vem da pessoa de Jesus. Uma virada, onde havia morte, a vida. Onde havia desesperança, a esperança. Onde havia tristeza, a alegria. Onde havia angústia, a paz. Onde havia dor, a cura. E eu creio que o Senhor está fazendo isso em nosso meio, nesse lugar, em nome de Jesus. E se você crê que Deus está fazendo isso aqui e em você, você pode aplaudir a Jesus nesse momento. Aleluia! Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio, nós cremos e vamos em Ti, Jesus. Vamos em Ti essa semana vencer. Creio. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. És a cura.